Olá, mães com propósito! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal. Nessas últimas semanas nós temos falado muito sobre tudo começa em casa. Temos falado sobre a mesa, temos falado sobre jardim, temos falado sobre vários cômodos da nossa casa. Mas hoje eu quero falar algo importante para vocês, sobre algo muito necessário na nossa casa, que é sobre o alicerce da nossa casa. Como está o nosso alicerce da nossa casa física, mas também da nossa casa espiritual? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero ler um texto para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. No versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E essa casa desabou e foi grande a sua ruína. Esses dois fundamentos são a base da nossa vida. Você pode ver que um homem, ele obedeceu aquilo que Deus tinha falado, e o outro não. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Nesses dois fundamentos, nos levam a pensar como está o alicerce na minha casa física. Será que está sobre a rocha? Ou será que está sobre a areia? Como está construída a minha casa física? Será que tem pedras o suficiente? Será que o cimento foi de boa qualidade? Será que o pedreiro fez um bom trabalho? Será que colocou as janelas, as portas, tudo no lugar devido? Será que o telhado está muito bem firmado? São todas as nossas preocupações com a nossa casa física. Mas e a nossa casa espiritual? Como está? Como está a nossa casa espiritual? Nós precisamos pensar da mesma forma. Como está a minha casa? A firmeza da nossa casa, quando os ventos e a chuva vierem sobre ela, nós nos sentimos seguros? Mas a nossa casa espiritual, nós nos sentimos segurança em Deus? Como está ela? Ela está firmada em Cristo Jesus, que é a rocha? Ela está firmada na rocha, que é Jesus? Pensa bem nisso, minha querida. Como está a nossa casa espiritual? Eu estou firmada na rocha. Jesus é o Senhor da minha casa espiritual. Nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele é Senhor absoluto na minha casa, que Ele pode todas as coisas. Entregamos a nossa vida, a nossa família nas suas mãos e cremos que Ele fará o melhor. Esta é a nossa fé, a nossa caminhada. Deus está no controle de todas as coisas. Os nossos olhos são como a janela da nossa casa física. Os olhos são as janelas da nossa casa espiritual. Em Salmos 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos da luz de Cristo para continuar. Nós precisamos que os nossos olhos tragam uma luz para a nossa casa. Os nossos olhos não precisam ver coisas que não edificam a minha vida, não edificam a nossa vida. Nós temos controle sobre o que nós olhamos. Então são as janelas da nossa casa espiritual. Assim como nós temos janelas na nossa casa física, assim nós temos janelas na nossa vida espiritual. Depende de nós o que nós olhamos.
Qual é o caminho que nós damos? Qual é a visão que nós temos da nossa casa? Os nossos ouvidos são como o telhado. Nossos ouvidos entram. O que nós temos escutado nesse tempo que nos tem afastado de Deus, que tem trazido desordem na nossa casa espiritual. O que nós temos escutado, o que nós temos olhado é tudo muito importante, porque uma casa física, ela precisa de cuidados. De ano após ano, ela precisa de pintura, ela precisa de reparos, ela precisa de cuidado. Assim, a nossa casa espiritual também precisa de cuidados e atenção todos os dias. Porque nós temos que cuidar, hoje, no mundo de hoje, o que nós olhamos, o que nós escutamos. E isso tudo influencia a nossa vida espiritual. Dependemos como a nossa casa está. Como está a sua casa, minha querida? Como está o amor na minha casa? Jesus reina em todos os cômodos da minha casa? Eu vejo a oração, a vida de oração tão importante. Eu vejo a vida de oração como os tijolos de uma casa física. Os tijolos têm que ser firmados, têm que ser firmes, têm que ser bem queimados. A nossa vida de oração precisa estar bem firmada em Cristo Jesus. A nossa vida de oração precisa ser constante todos os dias. Jesus era filho de Deus, mas ele orava todos os dias, porque a oração dava forças para ele continuar, dava de novo ânimo para o outro dia. E a oração nos leva adiante a cada novo dia para edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. A nossa fé eu vejo como cimento da construção da casa física. A nossa fé é o cimento que segura a nossa família aos pés do Senhor, no altar do Senhor. A nossa fé que nos leva adiante, que através de nós e por nós leva a nossa família a crer naquele que é maior sobre todas as coisas. São essas coisas importantes na nossa vida. Crer é confiar na palavra de Deus. Crer é confiar. Mas como nós podemos confiar se nós não lemos a palavra? Então, ler a palavra, meus queridos, minhas queridas, é muito importante para que nós possamos saber qual é o que Deus espera de mim, o que Deus quer da minha casa, da minha vida, da minha descendência, da minha família. Nós, como mães com propósito, nós oramos por nossos filhos, nós colocamos eles no altar do Senhor. Nós cremos que Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Esta é a nossa fé, por isso nós oramos e entregamos a cada dia a nossa vida ao Senhor. Crer é confiar, é obedecer a sua palavra, é o cuidado com a nossa casa. Então estaremos firmados na rocha que é Jesus Cristo. A nossa casa espiritual está firmado na rocha, onde os ventos podem vir, a chuva pode vir, os temporais podem vir, mas a nossa casa continua firmada na rocha que é Jesus. Amém? Vamos cuidar da nossa casa física, mas ainda muito mais na nossa casa espiritual. Como eu já falei, na nossa casa física, nós precisamos ter o cuidado a cada dia, para que ela não desmorone. Mas a nossa casa espiritual, nós mantemos em pé através da nossa vida de oração, através da nossa fé de crer que o Senhor é soberano. Entregamos o nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do nosso coração como mães com propósito? Ter uma família que é firmada em Jesus Cristo, que é firmada na rocha. Temos lutas, mas nós não desanimamos, porque nós sabemos em quem nós cremos.
Nós sabemos quem é soberano sobre nós, quem está presente a cada dia em nossas vidas. Então nós não desanimamos e continuamos a orar, continuamos a crer que o Senhor está fazendo. Que o Senhor é fiel para completar essa obra. Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, 1. Um versículo tão importante na nossa vida, minha querida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o meu refúgio, o meu socorro, a minha fortaleza, bem presente na tribulação. Quando eu creio isso, eu também sei que o Senhor está comigo, mesmo se eu estiver no choro, mesmo se eu estiver em tribulação, mesmo se eu estiver em choro, o Senhor está comigo. Esta é a minha fé, essa é o que nós cremos, Pai. Por isso nós continuamos com o nosso propósito, nosso Mães com Propósito, para ajudar os nossos filhos, para manter a nossa casa espiritual, firmados em Cristo Jesus, assim como a nossa casa física, para mantermos uma comunhão com a nossa família, uma comunhão saudável na presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus a cada dia, através da nossa vida de oração, através da nossa fé, nós mantemos essa comunhão com o Pai a cada novo dia na nossa casa. E assim nós mantemos a nossa casa física em paz, nós mantemos o amor, o carinho dentro da nossa casa. Mas a nossa casa espiritual também é a oração e a nossa fé que nos leva adiante, que não nos deixa parar mesmo que hajam lutas. Mas nossa casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e mesmo que venham os temporais, nós estaremos firmados naquele que é maior, naquele que nos fortalece, naquele que é o nosso socorro, naquele que é a nossa força. Nós cremos em nome de Jesus. Eu quero dizer, mães com propósito, não desanime. Creia que o Senhor é poderoso e Ele fará, Ele cumprirá todas as promessas na sua vida, se você continuar crendo, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas no Teu altar, Senhor. Deus, reina sobre nossa casa física, reina nossa casa espiritual, Pai. Seja o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que a nossa casa esteja realmente construída na rocha, que é Jesus Cristo. Que nós possamos continuar crendo que o Senhor está presente, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, assim nós cremos, assim nós confiamos em Ti, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.